Na última sessão ordinária que tivemos, o deputado Amin usou a tribuna para reclamar dos assuntos que se tratam aqui e que divergem muito dos interesses dos catarinenses. E, de fato, nós temos falado sobre a reforma da Previdência, sobre o regime militar, e eu queria hoje falar sobre um projeto muito legal que eu trouxe para casa, sobre um projeto de lei, sobre como impedir drogas dentro da escola. Mas, infelizmente, eu vou ter que usar o horário do partido novamente para defender o presidente da República do meu PSL, porque a deputada que me antecedeu ocupou a tribuna para falar contra ele. Então, novamente, voltamos aqui com esse assunto. Bem, primeiramente, aqui nessa tribuna nós vimos o nosso presidente Bolsonaro ser comparado ao Lula e a Dilma. Isso deveria ser uma anedota, deveria ser uma piada, já que a Dilma foi impeachmentada e o Lula está preso. Então, é até engraçado querer comparar o governo recém-iniciado do presidente da República, que aqui em Santa Catarina fez mais de 70% dos votos, até uma forma de fazer chacota com o eleitor do Bolsonaro, com 2 mandatos de cada um desses presidentes petistas que, encerrados, se mostraram fraudes, fracasso. Além disso, se espera que o Bolsonaro resolva em 3 meses o que os políticos demoraram 2 décadas para estragar. É complexo. Além disso, também se falou aqui nessa tribuna, antes do meu pronunciamento, sobre educação descuidada durante os 3 meses de mandato do nosso presidente Bolsonaro. Não tem problema que se critique o presidente, nós temos que criticar os políticos, não há problema nenhum nisso. O que existe de incoerente é que essa crítica venha justamente de partidários do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente impeachmentada Dilma Rousseff. E falar em educação, tendo como exemplo esses 2 presidentes, é ainda pior. A Dilma Rousseff, para vocês terem uma ideia, tão preocupada que estava com educação, abandonou a sua própria em época de guerrilha, e tão preocupada que ela estava com o seu próprio diploma de economia. Além disso, o próprio Lula, 2 anos presidente da República, não investiu na sua própria educação. Além disso tudo, nós poderíamos falar ainda dos escândalos de corrupção. Foi mencionada aqui as últimas polêmicas do governo Bolsonaro, falando de laranjas, e eu pedi para a minha assessoria imprimir os escândalos de corrupção do partido, durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Eu vou ler alguns, vou tentar não cansar o nosso telespectador e não cansar os senhores deputados, mas vai ser um pouco difícil, Caso Pinheiro Landim. Caso Celso Daniel, que para mim é um dos piores. Caso Toninho do PT. Escândalo dos grampos contra políticos da Bahia. Escândalo do propinoduto, também conhecido como caso Rodrigo Silveirinha. CPI do Banestado. Escândalo da suposta ligação do PT com o MST. Escândalo da suposta ligação do PT com as Farc. Escândalo dos gastos públicos dos ministros. Irregularidades do Fome Zero. Escândalos do DENIT. Escândalo do Ministério do Trabalho. Licitação para comprar gêneros básicos. Caso Anhonelo Queiroz. Falando em Queiroz, temos aqui um caso do PT que leva esse mesmo sobrenome. Escândalo do Ministério dos Esportes. Uso da estrutura do Ministério para organizar festa de aniversário do ministro Anhonelo Queiroz. Operação Anaconda. Escândalo dos gafanhotos. Caso José Eduardo Dutra. Escândalo dos frangos em Roraima. Várias aberturas de licitação da Presidência da República para compra de artigos de luxo. Escândalo do Noraspar. Expulsão dos políticos do PT, escândalo dos bingos, lei da responsabilidade fiscal, escândalo da ONG Ágora, escândalo dos corpos, licitação do governo federal para comprar 750 copos de cristal para vinho, champanhe, licor e uísque, caso Henrique Meirelles, caso Luiz Augusto Candiota, caso Cássio Caseb, caso Kroll, Conselho Federal de Jornalismo, escândalo dos vampiros, escândalos das fotos do Herzog, uso dos ministros dos assessores de campanha eleitoral em 2004, abuso de medidas provisórias no governo Lula de 2003 e 2004, escândalo dos Correios, segunda grave crise política do governo Lula, também conhecido como caso Maurício Marinho, escândalo do IRB, escândalo da Nova Data, escândalo da usina do Itaipu, escândalo do Mensalão. Tem que tomar fôlego aqui. Escândalo do Leão e Leão, escândalo da SECOM, esquema de corrupção no Diretório Nacional do PT, escândalo do Valério Duto, escândalo do Brasil Telecom, escândalo da CPM, escândalo do Sebrae, caso Marca,
escândalo dos dólares na cueca, escândalo do Banco Santos, escândalo Daniel Dantas, escândalo da Intel Brasil, caso Toninho da Barcelona, escândalo do Gamecorp, caso dos dólares de Cuba, doação de roupas da Lu Alckmin, vocês lembram disso, né? Doação de terninhos da Marisa da Silva, escândalo da Nova Caixa, escândalo da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo, escândalo das cartilhas do PT, escândalo do Banco BMG, escândalo do Proer, escândalo dos fundos de pensão, escândalo dos grampos da BIM, escândalo do Foro de São Paulo, esquema da safra legal, escândalo do mensalinho, escândalo das vendas da madeira Amazônia, 69 CPIs abafadas, escândalo da corrupção dos ministros do governo Lula, crise da Varig, escândalo das sanguessugas, escândalo dos gastos de combustível dos deputados, CPI da imigração ilegal, escândalo da suposta ligação do PT com o PCC, escândalo da suposta ligação do PT com o MLST, Operação Confraria, Operação Dominó, Operação Saúva, escândalo do vazamento de informações da Operação Mão de Obra, escândalo dos funcionários federais empregados que não trabalhavam, mensalinho das prefeituras do Estado de São Paulo, escândalo dos grampos do TSE, escândalo do dossiê, escândalo da Renascer em Cristo, crise do setor aéreo brasileiro, CPI das ONGs, Operação Testamento, CPI do apagão aéreo, CPI da crise aérea, Operação Hurricane, Operação Navalha, Operação Checkmate, Operação Moeda Verde, Operação Renan Calheiros, Operação Sétimo Céu, Operação Hurricane Segunda, caso Joaquim Rory, já estou ficando confusa aqui. Operação Hurricane Terceira, Operação Águas Profundas, escândalos do Corinthians e segue, né? Então, esses escândalos que eu listei aqui foram alguns dos últimos anos de gestão petista. Então, tudo bem questionarmos o governo Bolsonaro, cabe ao cidadão e aos políticos questionarem o governo, mas que essa crítica seja construtiva e que não parta de quem está com essa lista aqui, de não sei quantas laudas de escândalo. Então, novamente, eu tenho que usar a tribuna aqui com a finalidade de defender o meu partido, o PSL, e defender o meu presidente da República. Muito obrigada.